também que estão nos visitando novamente. Ficamos felizes com a presença de vocês no nosso meio. Eu quero chamar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós leremos nos versos 1 ao 10. Esse texto faz parte de uma série que estamos expondo aqui dos cânticos das Escrituras. Não olhando primeiramente ao livro dos Salmos, que é um livro de orações, de cânticos que comumente é exposto, mas aqui queremos selecionar alguns cânticos dos quais temos visto que podem fazer parte da devocionalidade particular da igreja, bem como do nosso culto público. Eu quero fazer esta leitura com você e vamos também orar pela família de Daniel e Alice. Apareceu ali há tempo. Então, esta semana, seja com esse compromisso de maneira especial, colocar essa família diante do Senhor. Também vamos orar, intercedendo por essa família nesse momento. Então, acompanhe a leitura. Eu quero fazer essa leitura e depois orar, pedindo ao Senhor para que nos conduza aqui nessa manhã de meditação na palavra do Senhor. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Feche seus olhos. Quero ainda orar junto com você, pedindo ao Senhor para que nos conduza nesse instante. Senhor bendito, a nossa alma engrandece ao Senhor, porque a tua palavra nos revela a verdade. E nós temos aqui, Senhor Deus, a grata oportunidade de sermos instruídos e motivados, encorajados por ela, a viver uma vida inteira de submissão ao Senhor. Pedimos a tua graça, Senhor Deus, para que fale o Senhor e não eu. E o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui nesta manhã, com a palavra que o Senhor separou nessa porção, e que o Senhor nos alimente com a tua graça que nós contamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Temos aqui o Cântico de Ana, registrado nesse texto, que provém desse cântico, uma das mais belas histórias da Bíblia. E é necessário, quando, ao meditar nesse texto, nesse cântico, pensar ele dentro do seu grande contexto, que inicia desde o início do livro de Samuel, lá do verso 1, até mesmo chegando no verso 20, quando será contada a história da família de Ana, do dilema em que Ana está vivendo por ser uma mulher estéril e sendo uma segunda mulher de Elcana, que era o seu marido, mesmo sendo mais amada, ela era profundamente triste com sua situação de não poder gerar filhos. E há também no contexto, no pano de fundo aqui dessa história, desse cântico, um sacerdote que tem filhos que também exercem o sacerdócio com ele, mas que não são fiéis às ordenanças do Senhor. E de forma que aqui fica bem registrada nessa história o anseio dela pelo nascimento de um filho. E quando o seu filho finalmente vem, Ana exclama: por este menino orava eu. Você vai lembrar, talvez, se conhecer a história, que Ana anualmente frequentava, junto com sua família, ao templo. E naquela oportunidade, Ana se empenhava em oração, em derramar a sua alma perante o Senhor. E o filho lhe foi então concedido como uma resposta à sua oração. E aí vem o profeta Samuel. Lucas, quando olha para esse texto e registra a história de Maria, ele percebe que há claramente uma conexão entre as histórias. Maria, muitas vezes, é muito provável, meditava na história de Ana enquanto aguardava o nascimento de Jesus. De fato, há muitos aspectos do cântico de Maria que vão resgatar essa elaboração do cântico de Ana. Muitos dos temas da oração de Ana são desenvolvidos com mais profundidade na oração de Maria, o que também é conhecido como cântico de Maria. Mas o que nos diz um comentarista desse texto é que Ana, ela se alegrou na salvação do Senhor e na expectativa de sua vinda, que é toda a salvação do seu povo. Há aqui, para Matthew Henry, que é esse comentarista que acabei de ler esse trecho, ele entende que no cântico de Ana fica expressa uma realidade muito superior ao do nascimento de uma criança que antes não podia tê-la, mas agora ela foi dada. Há para ele um entendimento de que a sabedoria de Deus aqui expressa, ela não respeita a sabedoria humana ou as suas supostas excelências, mas, Matthew Henry diz, Deus escolhe aqueles que o mundo considera tolos, nécios, mais fracos. Essa profecia, ele ainda continua dizendo, aponta para o reino de Cristo, aquele reino da graça, da qual Ana fala depois de ter amplamente falado sobre o reino da providência. E dessa forma eu quero pensar mais sobre o seguinte tema: um cântico contra a sabedoria humana. Eu quero destacar 3 aspectos do cântico de Ana que desafiam a sabedoria humana.
E esse primeiro desafio é que Ana, ela reconhece a soberania divina. Olhe comigo, porque os versos de 1 a 3 do texto, deixa ele aberto na sua Bíblia, nos conta que Ana orou e ela orou olhando para o Senhor. Ela diz: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Veja, o coração de Ana não se alegrou por causa de Samuel, o filho tão esperado. Ela se alegra no Senhor. Ela olha além da dádiva concedida e vê o doador e louva a este, que é quem pode dar, que é quem pode retirar, reconhecendo a sua soberania sobre a fraqueza do corpo da própria Ana, mas também sobre os inimigos de Ana. Dessa forma, eu quero começar a pensar sobre essa expressão que logo no versículo 1, Ana fala: eu me alegro na tua salvação. Veja, esse cântico, ele não é um cântico especificamente sobre o contexto de Ana. Ele mostra para nós uma realidade muito superior. Então, eu já quero começar a dizer que esse cântico é para toda a igreja uma bela expressão de confiança e de temor do Senhor. Pois Ana, de alguma forma, conduzida por Deus, pelo Espírito de Deus, é levada a enxergar para além da sua história particular. A despeito de o filho que ela gerou tenha sido a resposta da oração que ela fez ao Senhor, como está registrado lá no primeiro capítulo, o verso 27. O que faz Ana celebrar a Deus junto com o sacerdote Eli e sua família, seu esposo, foi uma verdade superior. A verdade de que o Deus que abre a madre, que dá a possibilidade de geração de filhos para quem não poderia ter filhos, é o mesmo Deus que restaura uma nação quebrada e desviada. O contexto que está logo anterior ao livro de Samuel, que precede o cântico aqui de Ana, é um fechamento turbulento do período de Juízes. Uma era que foi caracterizada por uma profunda anarquia espiritual e um declínio moral de toda a nação de Israel. A nação de Israel ela encontrava-se naquele momento em um ciclo vicioso de apostasia e juízo. Nós lemos aqui no início do nosso culto um trecho onde Sansão está sendo utilizado pelo Senhor como instrumento de juízo sobre as nações inimigas. Mas, de modo geral, esse contexto de fundo reflete não apenas a instabilidade política diante das nações vizinhas que Israel vivia naquele momento, mas fundamentalmente na corrupção de um sacerdócio que era santo ao Senhor, que era a expressão da singularidade desse povo, que deveria prestar um culto reconhecendo a soberania de Deus, mas um culto que lá em Siló, que é o acontecimento em Judá, que está sendo registrado no livro de Samuel, mostrando que esse cântico, ele vem como que uma expressão muito superior à renovação do corpo de uma mulher, à renovação da esperança de uma mãe, mas exatamente a ação soberana de um Deus que continua governando e providenciando na história. A alegria de Ana expressa em seu cântico
é consequência de sua dependência de Deus. E ele expressa isso para o sacerdote Eli em versos anteriores. Ela diz, no verso 15 do primeiro capítulo: venho derramando minha alma perante o Senhor. O que parece é que Ana vê no nascimento do seu filho a prontidão do Senhor em salvar o seu povo aflito e desviado. Somando a isso, eu quero perceber com você no segundo verso que Ana confessa a absoluta transcendência de Deus, a completa unicidade desse Deus e a imutabilidade de Yahvé. Aqui está posta na canção dessa mulher a doutrina da aceidade de Deus, ou seja, a existência de Deus que é independente, que não deriva de ninguém. Ele é Deus. E aqui isso é afirmado de maneira inequívoca. O Deus das Escrituras não é uma força impessoal. Preste bem atenção nisso aqui. Talvez você que esteja nos visitando, isso aqui é muito importante para o seu entendimento. Deus é um Deus de um ser pessoal, eterno, e que não teve princípio e ele não terá um fim. Subsistindo de forma totalmente independente de sua criação, todos os outros seres viventes são dependentes de pessoas, de coisas, e ultimamente são dependentes de Deus. Mas o Senhor, ele não é servido por mãos humanas, ele não carece de pessoas como se ele necessitasse de algo. E Ana está expressando isso. Ela está atenta e reconhecendo essa soberania divina. E o que está governando o cântico de Ana não são os acontecimentos temporais, mas o que eles revelam para um coração que está atento à história de Deus, ao que Deus está fazendo na história. Por isso que Ana, ela louva a santidade de Deus. Esse que é totalmente santo e que, ao mesmo tempo, enxerga nesse Deus a proteção, chamando ele de rocha, o que tem a ideia de alguém que é a segurança, o refúgio para a alma de alguém que está carecendo de segurança. Mas não apenas isso. No verso 3 do cântico, faz um desafio a toda autonomia humana. Olhe de novo comigo o verso 3. Ele diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Aqui há um desafio a toda tentativa humana de autonomia. O homem tenta explicar a história e julgar as coisas em conformidade a si mesmo, por meio da sua própria moralidade. Viver sua vida a parte da revelação e do governo de Deus. E isso aqui, Ana está cantando e ao mesmo tempo reconhecendo que Deus rejeita esse tipo de disposição. O humanismo secular, as filosofias deste mundo que colocam o homem como a medida de todas as coisas são aqui categoricamente rejeitadas nesse versículo. Em contraste a isso, observe bem, Ana, ela canta sobre essa soberania de Deus em ser o possuidor de toda sabedoria. Veja,
Deus é o único capaz de pesar em balança o feito de todas as pessoas. Sim, porque senão ele não seria Deus. Ele é esse que tem a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus garante que nenhum ato humano, nenhuma motivação oculta, seja em segredo ou em praça pública, escapa de sua avaliação justa. Veja, Ana se alegra em Deus e não na dádiva. Ana louva a Deus fundamentada nos atributos de um Deus revelador como um ser pessoal, próximo, mas totalmente santo e o único capaz de dar proteção. Mas Ana também desafia toda tentativa orgulhosa a se submeter àquele que tudo sabe. Aqui eu já quero trazer 3 lições que eu e você não podemos, então, perder de vista. Uma boa teologia nos conduz a destacar que a verdadeira alegria e o contentamento da alma humana só podem ser encontrados em Deus. Em outras palavras, Ana está expressando que somente em Deus o vazio existencial que eu e você podemos encontrar de falta de sentido, falta de propósito, o que virá após a morte, tudo isso pode ser resolvido em uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Não há como encontrar contentamento em fatores externos da pessoa de Deus. Pois fomos criados para encontrar descanso somente em Cristo Jesus. Mas há uma segunda lição que eu já quero notar com você aqui. Em um mundo que é marcado por imprevisibilidade, é marcado por traições, por comparações egoístas, pelas oscilações das fortunas, da estabilidade humana que ora está bem, ora está mal, mostrando na verdade uma instabilidade. Aqui há posto para nós, nesse canto, a firmeza imutável de Deus, que é o único solo seguro sobre o qual a fé pode repousar. Esta imutabilidade confere ao crente, mas também ao perdido, que tem seus olhos abertos à segurança de que o protetor de Israel, ele é aquele que não dormita. Ele é quem pode eliminar as razões para todo temor, ansiedade que desmedidamente desordenam as pessoas, desordenam o nosso coração diante de muitas adversidades e oscilações. Ana está reconhecendo que esse Deus soberano, ele é quem pode ser a nossa proteção. Mas Ana também nos faz perceber em seu cântico que esse Deus que enxerga todas as coisas e pesa em balança, ele nos adverte contra uma religiosidade de fachada, onde você deseja praticar alguns atos religiosos, alguns ritos, colocando a religião em um compartimento da sua vida, mas que isso não passa de teoria e de hipocrisia, mas o Deus que tudo vê, enxerga e pesa em balança tanto as ações exteriores
mas aquelas que os homens não veem, mas dele vê. Cristo ecoaria esse princípio ao condenar aqueles que o honravam com os lábios, enquanto seus corações permaneciam distantes. Desta feita, há aqui para nós uma chamada ao cantarmos junto com Ana essa melodia, um reconhecimento da soberania de Deus. Mas há um segundo aspecto que eu quero notar com você. Ana reconhece os valores celestiais. Volte seus olhos para o texto comigo novamente. O verso 4 ao 8. Eles nos dizem assim: os arcos dos fortes é quebrado, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Observe bem o verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Eu quero começar, antes de desenvolver os outros 2 versículos, a perceber que aqui o cântico expressa valores celestiais, os quais o mundo não pode compreender e tampouco apreciar. Ana, ela canta sobre o poder divino de fazer loucos e fracos para esse mundo pessoas sábias e fortes para o reino eterno. Deus, em sua infinita sabedoria e por seus eternos propósitos, ele faz grandes inversões na história. E é disso que Ana está aqui cantando sobre a providência de Deus. E ele o faz para revelar o que tem valor para ele. Ana vê isso não apenas em sua situação, na qual estava estéril, mas passou a ser mãe. E de maneira muito interessante, Ana, ela não conta o número dos seus filhos, porque se você olhar mais à frente, Ana vai ter mais filhos, o Senhor vai a abençoar, e ao todo ela vai ter 6 filhos. Mas no seu cântico ela não fala de 6 filhos, ela fala de 7 filhos. O que para o judeu já representava um número de perfeição. Ana está olhando para algo muito além da bênção que ela recebeu. Ela está conseguindo enxergar os valores dos céus. Nestes versos, a polaridade do mundo natural e social é invertida por Deus. Olha o que ele diz. Ele fala sobre o poder militar, os arcos, os fortes, sendo inutilizados. Ele fala também sobre a autossuficiência econômica. Quando ele fala, os fartos são reduzidos à servidão por sobrevivência. Em contraste, o cântico, ele exalta os débeis. Ele diz assim, os débeis são fortalecidos e os famintos são plenamente saciados. A força de Deus se revela e se aperfeiçoa na fraqueza humana. Expressões essas que ecoariam também lá no Cântico de Maria, mas que o próprio apóstolo Paulo, em sua teologia, como lemos aqui em 1 Coríntios, fala quando Deus ele demonstra prazer em pegar aqueles que não são nada para esse mundo e torná-los fortes e sábios para a sua eternidade. Deus tem prazer em fazer o fraco forte, do ignorante sábio, do perdido salvo. Quantas histórias improváveis conhecemos de pessoas que passaram por essa grande
inversão, nessa grande reviravolta divina. Recentemente, conversando com um irmão aqui da igreja, compartilhando um pouco da história de vida, ele da dele, eu da minha, a nossa conclusão na nossa conversa é como que Deus faz coisas que a gente não consegue imaginar. Como que Ele muda pessoas que jamais nós pensaríamos essa pessoa vai dar para alguma coisa. Talvez você esteja pensando em si mesmo. Talvez você possa olhar dentro desse salão e dizer assim, nunca imaginaria que essa pessoa estivesse aqui. Nunca imaginaria que essa pessoa poderia ser chamada um filho de Deus. Alguém que agora quer viver a vida de acordo com a Bíblia. Deus ama fazer essas inversões para manifestar quais são os valores do céu. Nada é mais revelador do poder de Deus nessas grandes inversões. Deus aperfeiçoando a nós, as nossas fraquezas, do que a verdade de que o Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir, como está registrado no verso 6. Eu quero ter um pouco mais de atenção com você aqui, nesse momento. Porque essa parte da canção exalta o poder daquele que pode trazer da morte para a vida todos quantos ele desejar. Essa certeza é uma expressão que nos conduz ao ápice da história da salvação, a qual, em alguma medida, está também enchendo o coração de Ana. E deve encher o nosso coração também. Porque isso expressa a verdade de que o Senhor ressuscitou a Cristo Jesus. E esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus e que nós celebramos dominicalmente essa ressurreição, é o mesmo que promete ressuscitar a sua igreja para a salvação eterna. O pobre e necessitado, que o Senhor levanta do pó e o exalta, os quais hão de assentar entre os príncipes e herdar o trono de glória, como está registrado no verso 7 e 8, são em última instância, preste bem atenção, todos os eleitos que creem, que arrependidos dos seus pecados, seguem a Jesus Cristo. E aqui há mais uma lição que eu quero trazer para nós. Atente-se para o que tem valor para Cristo. Cuidado para que nenhuma bênção temporal desse mundo torne motivo de ufania autossuficiente para você. Pois tudo o que o ser humano possui é derivado da concessão momentânea e soberana de Deus. Tudo que eu e você conseguimos enxergar, tocar, não veio da sua força. Nem mesmo a sua vida poderia ser dito que foi pela sua força. Foi derivada. Alguém precisou se relacionar com outra pessoa para que você nascesse. Bem como a pessoa de quem você nasceu, seus pais. Está expressa a nossa dependência. E isso é também uma chamada para que eu e você lembremos. Há um valor que é muito superior às coisas que eu e você podemos tocar e ver. Por isso, acompanhe a melodia da canção de Ana e deposite sua esperança apenas naquele que tem poder para te dar o verdadeiro valor. E como remédio contra essa tendência pecaminosa que todos nós temos, põe a sua alegria nas coisas que Cristo dá valor.
viva na esperança da ressurreição e na glória do reino eterno. Nós já vimos aqui, e quero seguir para o nosso último ponto, já vimos que Ana reconhece a soberania divina. Já vimos que ela também reconhece em seu cântico os valores celestiais. O último destaque que eu quero fazer com você é que Ana reconhece o poder de Cristo. Atente-se aos últimos versos 9 e 10. Eles dizem assim: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Olhando esse primeiro verso que lemos, o verso 9, vemos o cântico exaltando a Deus enquanto desafia a soberba humana ao reconhecer o poder de Cristo por sua onisciência. Eu quero voltar de novo a esse ponto porque o cântico nos faz ver assim. A onisciência de Deus garante que ele sabe perfeitamente distinguir quem são os piedosos de quem são os perversos. Enquanto os santos, aqueles que foram separados e preservados pela graça, têm seus pés guardados para não serem, para não tropeçarem fatalmente. Os ímpios que se insurgem contra a autoridade divina são lançados no silêncio desolador das trevas. E o cântico de Ana atinge o seu ápice, o seu clímax maior, ao afirmar que o governo de Deus não está restrito aos limites de Israel e à cultura judaica. O pastor Ernst Mayer, ao analisar esse texto, ele fala do uso do termo hebraico julgar, aqui posto, din, que denota uma administração ativa de Deus, executativa e irrevogável sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. Aqui no cântico, Deus atua como um tribunal supremo de apelação para todos os oprimidos, exercendo sua autoridade desde os céus, de forma manifesta, quando ela diz que Deus troveja contra os inimigos e também sobre as extremidades da terra. Este governo universal, preste bem atenção, significa que Deus não utiliza os padrões morais subjetivos ou relativismo cultural para julgar as ações. Mas Deus avaliará e avalia pela régua infalível de sua própria santidade e lei revelada, a qual tem a sua plena manifestação na pessoa de Jesus Cristo, e esse encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Este é o momento da história que Ana está aqui profeticamente enxergando a revelação bíblica da promessa de um Messias, um ungido. Veja, no tempo em que Ana entoou este louvor, Israel ainda não possuía um rei terreno. Então aqui nós temos uma antecipação profética extraordinária. Em um nível histórico imediato, o texto está apontando para o estabelecimento de uma monarquia que logo se iniciaria ainda no livro de Samuel. No entanto, numa perspectiva mais ampla, histórico, redentiva,
aqui está posto o Rei e ungido supremo, que é Jesus Cristo. Deus Pai o exaltou o poder de seu Filho, concedendo-lhe toda a autoridade sobre o céu e a terra. E há uma promessa nas Sagradas Escrituras que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, em um tempo que é oportuno, que se chama hoje, ou no dia em que ele estabeleceu o seu trono final de julgamento sobre a terra. O triunfo de Cristo sobre as potestades das trevas é o selo de garantia de que os que contendem com o Senhor são quebrantados. Deixa eu falar algo aqui com você. Tenha cuidado para que você não esteja em oposição ao Deus vivo e verdadeiro, vivendo uma vida onde não reconhece em toda a história revelada nas Sagradas Escrituras aquele que Deus, o Pai, disse que é o Filho amado, em quem ele tem prazer. Ele é a rocha de proteção para todos aqueles que um dia terão que ser postos diante do Deus vivo. Ele é quem é a rocha de proteção. Portanto, preste bem atenção. Eu quero finalizar com esta lição. Porque nenhuma capacidade intelectual, nenhuma capacidade financeira, política ou militar é capaz de forçar os portões do céu ou subverter os decretos do Altíssimo. Nem mesmo pode proteger você contra a ira de Deus após a sua sentença final. A verdadeira proteção reside em Cristo Jesus. É a revelação de Cristo Jesus que põe em prova a toda tentativa de autonomia humana. E o cântico aqui está expressando em poesia, por meio de uma mulher que antes, estéril, mas agora experimentou o milagre da concepção, como que um anúncio para que todos depositem a sua fé em um único, aquele que pode salvar a sua alma da desolação eterna. Não há resolução para o problema humano à parte de Cristo. Por isso, reconhecer o poder que há apenas em Cristo é algo sensato e livrará sua alma da ira de Deus, o qual quebranta os soberbos e dá paga aos orgulhosos. É um cântico contra a soberba humana. É um cântico que exalta a Cristo, pré-anunciando de maneira firme, precisa: corra para Cristo Jesus. Proteja-se apenas daquele que foi escolhido por Deus para resolver todos os dilemas, a pecaminosidade do meu e do seu coração. Eu quero chamar você à oração mais uma vez. E talvez nesta manhã seja a primeira vez que você esteja ouvindo uma chamada como essa. Talvez seja a primeira vez que você esteja percebendo que Deus está falando com você por meio da sua palavra. E a mensagem da cruz de Cristo Jesus é: venha até Cristo, aprenda dele, porque ele é manso e humilde de coração. Querido Pai, amado Cristo, nós rogamos que o Senhor realize a obra do Senhor
de salvar e trazer a alegria da salvação a todos quantos o Senhor pré-ordenou para a vida eterna. Aqui está, Senhor Deus, a tua igreja. Há também convidados, pessoas que estão sendo instruídas, alertadas pelo Evangelho de Cristo, com tantos sinais, como agora vamos participar do batismo, chamando-nos a lutar contra toda soberba humana que reside na natureza humana, reside no meu coração, no coração de cada um aqui. Por isso nós rogamos, Senhor Deus, por tua graça, com o poder da tua palavra, com o teu Espírito, que o Senhor realize a obra do Senhor, produzindo todos os efeitos que o Senhor deseja com a palavra que aqui foi pregada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.